Saudações, pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula, né? Tá terminando o conteúdo de radicais, né? Hoje, na aula 07, nós temos a parte de multiplicação e divisão, certo? Na aula 08, nós vamos ter a parte de potenciação e radiciação de radicais e nós terminamos essa semana o conteúdo de radiciação, beleza? Então vamos aqui na atividade 07, bem simples, gente, ó. Começa aqui com a multiplicação de radicais, certo? E aqui ele vai dividir em duas partes, aqui o autor dividiu em duas partes. Dividiu com radicais de mesmo índice, certo? Vamos colocar aqui, ó, com radicais de mesmo índice e com radicais de índices diferentes, certo? Então vamos lá. Com radicais de mesmo índice, gente, é muito fácil. Observa uma coisa aqui, ó. Por exemplo, ele aqui, ó, conservamos o índice comum, repete o índice e multiplicamos ou dividimos os radicandos, certo? Então a parte aqui, ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Vai dar quanto? Vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 7. Observa uma coisa. Não tem o mesmo índice? O índice aqui é 2. Raiz quadrada de 5 que multiplica a raiz de 7. Isso aqui vai ser igual, nós aprendemos lá nas propriedades dos radicais, ó, que isso aqui é igual a quanto? A 5 vezes 7. Vai dar igual a quanto? Raiz quadrada de 35, certo? Então aqui a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. Aí você coloca aí, certo? Coloca raiz cúbica de 5 vezes 2. Fácil ou não é? Na letra C aqui, ó, raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de 3 que multiplica raiz de 5. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5, certo? Aí quanto é 2 vezes 3 vezes 5? Aí coloca a respostazinha aqui, beleza? Aí eu tenho aqui, ó, 3 raiz quadrada de 2 que multiplica 5 raiz quadrada de 3. Professor, o senhor não explicou com coeficiente, com fator externo aqui. Dá no mesmo, gente. Ó. Isso aqui vai ficar o seguinte, os índices não são iguais. Eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes 5, fatores externos, né? Coeficiente, um coeficiente aqui, né? Vezes, aí eu tenho aqui, ó, 2 vezes quanto? 2 vezes 3, certo? Fácil ou não é? E aí você coloca o resultadozinho aqui, certo? Aqui eu tenho raiz quadrada de 30, raiz dividido pela raiz de 6. É o mesmo índice? É. Então, nesse caso aqui, certo? Até rasurei ali a folha, mas vamos lá. Nesse caso aqui eu faço o seguinte, ó. Isso aqui é igual a 30 dividido por quanto? Por 6. Aí você vai e coloca o resultado aqui, beleza? Aí eu tenho raiz quinta de A ao quadrado, que multiplica raiz quinta de A, que multiplica raiz quinta de B à terceira. Professor, o senhor não explicou assim. A matemática é infinita, mas vamos lá. Ó, raiz quinta, certo? De quanto? Aí eu tenho de A ao quadrado vezes A vezes B à terceira, certo? Aí aqui você aplica propriedades da multiplicação de potência de mesma base vezes B aqui. Beleza? Fácil ou não é, gente? Então aí você vai ter aí na letra G, letra H, letra I e letra J no mesmo padrão. Beleza? Agora, nós vamos aqui na parte, professor, e quando os índices forem diferentes, né? Então, neste caso é necessário reduzi-los ao mesmo índice para depois se efetuar a multiplicação ou a divisão. Aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, ó, em 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz quarta de 3. Então, se você observar aqui, eu tenho aqui, ó, raiz de 12, né? De 2 à quarta, que multiplica raiz 12 de 3 à terceira. Professor, como assim? Você observa aqui, deixa eu dar um zoom para vocês aqui, ó. Deixa eu ampliar essa parte aqui. Se nós observarmos aqui, ó, ele colocou o 3 e o 4, né, transformou em um mesmo índice, certo? Então, o que foi que ele fez aqui, ó? Ele pegou esse 3 aqui, multiplicou por 4. Na medida que eu multipliquei o índice do radical por 4, o expoente do radicando também vai ser multiplicado por 4. É tanto que aqui eu tinha 2 e agora passou a ter o quê? Ó? Quando a raiz foi para 12 aqui, o índice foi para 12, o expoente do radicando foi para 4. Por quê? Porque eu multipliquei o índice por 4, entendeu? Então aqui, ó, em raiz quarta de 3, o índice aqui foi para 12, ó, certo? Automaticamente, o expoente do radicando foi para quanto? Foi para 3. Por quê, professor? Porque aqui era 4, eu multipliquei esse 4 por 3, ó. Certo? Então aqui ficou raiz 12, certo? De 2 à quarta vezes 3. Então 2 à quarta dá quanto? Dá 16.
vezes 3 a terceira vai dar quanto? 27. 16 vezes 27, 432. Beleza? Aí, com base nisso aqui, você agora vai para a atividade aqui, né? Por exemplo, na questão 4 aqui, na letra A, eu tenho raiz quadrada de 2 e raiz cúbica de 3. Professor, como é que eu vou fazer isso para deixar no mesmo índice? Eu vou fazer a letra A e você faz as demais, beleza? Qualquer dúvida, não entendeu, você volta ao vídeo, volta à operação. E se não entender mais uma vez, você espera para a resolução na semana seguinte, certo? Mas vamos lá, ó. O índice aqui, quando não tem, é 2, certo? E o índice aqui, eu tenho uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. E eu quero deixar isso aqui com o mesmo índice. Professor, qual o mesmo índice que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar no índice 6. Para deixar no índice 6, o que eu tenho que fazer com esses radicais? Ah, professor, o senhor tem que multiplicar um por 3 e o outro o senhor tem que multiplicar por 2. Certo? Certo. Então, 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 2, 6. Então, um vai ter índice 6 e o outro também vai ter índice 6. Lembra-se daqui, ó. Os radicandos eram 2 e 3, certo? Vamos lá. Quando eu multipliquei esse índice do radical aqui por 3, o expoente do radicando aqui vai ser multiplicado por quanto? Por 3 também. Ou seja, como aqui tem um aqui, ó, vai ficar 2a terceira. Entenderam? Vamos recapitular? Olha bem, o índice aqui era 2. É 2, certo? Então eu multipliquei por 3 para deixar no mesmo índice os radicais. Na medida que eu multiplico o índice radical por 3, obrigatoriamente o expoente do radicando também vai ser multiplicado por quanto? Por 3. Então eu vou multiplicar isso aqui por 3. Ó. Aí eu vou ter agora raiz sexta de quanto? De 2 a terceira. Beleza? Vezes a raiz sexta de quanto? Ó, professor, o senhor multiplicou o índice aqui que era 3 por 2. Então, obrigatoriamente, aqui vai ser multiplicado por quanto? Por 2 também. Então aqui eu vou ter o quê? 3 ao quadrado. Certo? Isso aqui vai ser igual a raiz sexta de quanto? De 2 a terceira vezes 3 ao quadrado. Ó, raiz sexta. Vamos lá? Isso aqui vai ser, ó, raiz sexta de quanto? Quanto é 2 a terceira? Professor, 2 elevado à terceira vai ser 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Vezes 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3, que vai dar quanto? 9. Aí eu vou ter aqui raiz sexta de quanto? Ó, 8 vezes 9 vai dar o quê? 72, beleza? Então, essa foi a demonstração. Da mesma forma que eu fiz na letra A, vocês vão procurar fazer na letra B, na letra C, D, E, F, G e H, beleza? Então, gente, ó, essa foi a nossa aula de hoje, né? Que deu até dificultou um pouquinho aqui nessa parte de radicais com índices diferentes, certo? Mas é assim mesmo, né? Nem tudo na vida são flores, né? O ser humano é um ser adaptável e você tem que se adaptar às dificuldades da vida, beleza? Então, qualquer dúvida, estou por aqui. Comenta aí o vídeo, fica com Deus e até o próximo.